Boa noite, galera. Boa tarde, galera tricolor. Aqui é Ney do canal Fluminendel. Hoje é domingo e a gente vai falar para vocês aquilo que surgiu aí no mercado, algumas novidades, né, que surgiu na mídia, e a gente vai trazer tudo para você do Fluminense hoje. Primeiro, gente, o Fluminense perdeu uma posição na tabela com o resultado de ontem. Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro na Arena da Baixada por 1-0. E com esse jogo, com esse resultado, com essa vitória do Atlético Paranaense sobre o Galo, o Fluminense caiu da 14ª para a 15ª posição. O Atlético Paranaense tem o mesmo número do Fluminense de pontos, 37 pontos, mas o Atlético Paranaense tem mais gols. Então, nesse quesito, ele passa à frente do Fluminense. O Fluminense caiu para a 15ª posição, né? Agora ele está empatado com 37 pontos, 4 equipes. Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Juventude. Para vocês verem como a situação é complicada do Fluminense. Atualmente ele só depende dele. Mas o problema é esse, né, galera? É depender dele, porque ele perde oportunidades quando joga com times inferiores e ele não consegue vencer. Então daí a gente não consegue confiar no Fluminense atual. É um time que a gente não tem confiança nenhuma. É um time que pode ganhar um Flamengo e pode perder para um Vitória da Bahia, enfim. É uma gangorra esse time, um time que a gente não confia e não tem a mínima certeza que vai conseguir fugir da degola, né? A gente torce, nós somos torcedores, a gente faz a nossa parte, mas infelizmente o time em campo não corresponde, né? Agora, gente, só a vitória interessa ao Fluminense contra o Fortaleza na sexta-feira, dia 22, no Maracanã. Não tem outro resultado senão a vitória, tá? E para concluir, agora falando um pouco, fugindo um pouco desse assunto e entrando no assunto Marcelo, o Marcelo saiu do Fluminense, né? Teve aquele problema com o Mano Menezes, mas a rescisão do jogador ainda não apareceu no BID, não foi publicado ainda no BID, né? Então, o jogador ainda não está desvinculado do Fluminense, só para lembrar vocês, tá? E agora, todo mundo falando aí nessa parada data FIFA, né? Todo mundo falando de SAF, é o assunto do momento. Vários times se transformando em SAF. O último agora foi a Portuguesa de Esportes, que conseguiu um investidor que pagou 1 milhão por 90% do clube, né? Então a gente fica perguntando, né, galera, quanto que vale o Fluminense, que é um time centenário, um time que ganhou vários títulos, um time que tem a base de Xerém como fábrica de craques. Quanto será que valeria uma SAF do Fluminense? 2 bilhões? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui. Eu acho que 2 bilhões seria um número razoável para um time que fabrica craques como o Fluminense, né? O John Textor sinalizou com uma possibilidade de contratar, galera, o atacante Arias do Fluminense. No caso seria para levar para o Crystal Palace da Inglaterra, que também é um clube dele, né, juntamente com o Lyon da França. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, que eu acho praticamente certo, porque o Atlético Mineiro vem numa decrescente, não perdeu para o Flamengo o título da Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense, enfim, o Atlético Mineiro não vem pontuando nesses últimos jogos. Então é quase certo uma vitória do Botafogo, que tem muito mais time do que o Atlético. Pode ser, se o Botafogo ganhar a Libertadores, pode ser que o jogador vá para a Inglaterra, para o Crystal Palace, e depois, quando o clube for disputar o Mundial no meio do ano, ele venha para o Botafogo para reforçar o time para a disputa do título, né, do Mundial. Então vai ser uma ponte, ele quer fazer uma ponte Crystal Palace e Botafogo. Falando rapidamente também, gente, sobre o problema nosso da lateral esquerda. A gente tem hoje Diogo Barbosa e o Fuentes, né, que os dois juntos não dá um jogador. Diogo Barbosa é aquele jogador regular, né, que atua regularmente, não é nem bom nem ruim. E o Fuentes ainda não mostrou para que veio, né? Então a gente hoje em dia está sem lateral. O Marcelo foi embora, a gente está sem lateral esquerdo de nível, né? E parece que esses dois jogadores vão continuar para o ano que vem. Diogo Barbosa, inclusive, já está negociando a renovação com o Fluminense, tá? Só para vocês ficarem cientes. Diogo Barbosa deve continuar em 2025, seja o Fluminense na primeira ou na segunda divisão. Galera, por hoje é só.
Foi só um recado para todos, né, do que está acontecendo aí nos bastidores. E amanhã a gente vai trazer mais um vídeo falando de Fluminense. O time começa a treinar amanhã novamente no CT, se preparando para o jogo de sexta. E a gente vai trazer todas as novidades para vocês. Peço a galera que se inscreva, deixe o like e amanhã estamos juntos novamente no canal. Abraço, fiquem com Deus, saudações tricolores.